Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, 1º de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos $109.100 americanos, com uma pequena alta ao longo das últimas 24 horas de 0,83%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está experimentando uma queda de 1,6%, com cada unidade em $4.400. A gente vê bastante volatilidade no mercado cripto, enquanto o Bitcoin está conseguindo se sustentar acima dos $109.000, com uma pequena valorização ao longo do último dia. A gente vê a Solana caindo quase 1,5% ao longo das últimas 24 horas, XRP também caindo mais de 1,5%, Chainlink caindo mais de 2,7%, Avalanche caindo mais de 1%, Cronos caindo mais de 4%, enfim, a gente está vendo bastante volatilidade de uma forma geral. E isso a gente pôde ver também ao longo da última sexta-feira nos ETFs de criptomoedas do mercado americano. O ETF de Bitcoin Spot teve um outflow de 1.273 unidades de Bitcoin. E o ETF de Ether também teve um outflow ainda mais intenso, né, em valor absoluto, de 36.503 ETH, o que em dólar americano deu cerca de 164 milhões de dólares. Hoje não vai ter mercado americano, porque hoje é feriado nos Estados Unidos e no Canadá, hoje é o Labor Day, é o dia do trabalho. Então, hoje a gente não vai ter o auxílio dos ETFs, então a gente não vai ter esse termômetro ao longo do dia para entender o que vai acontecer. Mas de qualquer forma, o mês de setembro é um mês que, historicamente falando, é um mês negativo para o Bitcoin, é um mês negativo para as criptomoedas. Mesmo em momentos de alta, mesmo em momentos de bull run, a gente teve setembros no vermelho, a gente teve setembros no negativo. Mas de qualquer forma, esse setembro em específico, muita coisa pode mudar. E o porquê? Porque a gente tem diversos fatores macroeconômicos a serem divulgados nas próximas semanas que podem influenciar positivamente ou negativamente o mercado. E todos esses fatores macroeconômicos vão resultar em uma coisa no final: a decisão do Fed de cortar ou não a taxa de juros da economia americana. E nesse momento, as casas de mercado preditivo, como por exemplo a Polymarket, estão apostando em uma redução na próxima reunião do dia 17 de setembro de 25 pontos. Ou seja, 82% do mercado está acreditando que a gente vai ter uma redução de 25 pontos na próxima reunião do Fed. Na sequência, a gente já tem com 14% um no change, ou seja, sem alteração. E o curioso é a gente ver que o mercado não está mais tão otimista assim para uma redução na reunião seguinte, na reunião de outubro. Se antes a gente estava com bastante crença de que a gente ia ter redução tanto em setembro quanto em outubro, agora o mercado está em empate técnico entre uma nova redução de 25 pontos ou então no change. A gente precisa aguardar realmente o que vai acontecer nas próximas semanas, porque o mercado ele é feito com expectativas. Tudo depende das expectativas. E nesse momento, as expectativas em relação ao corte da taxa de juros está sendo um corte pequeno, agora em setembro, e uma não alteração no mercado em outubro. E é claro que isso pode afetar a performance do BTC no médio prazo. Então, por isso, a gente vai acompanhar de perto e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Mas apesar dessa expectativa não tão positiva assim no médio prazo do mercado financeiro de renda variável, de uma forma geral, a gente está vendo que as empresas, os institucionais, continuam muito otimistas com o BTC. Inclusive, as empresas estão comprando Bitcoin 4 vezes mais rápido do que ele é minerado. De acordo com a River, que é uma empresa de serviços financeiros para Bitcoin, empresas privadas e empresas públicas, ou seja, que são listadas em bolsa, estão absorvendo Bitcoin quase 4 vezes mais rápido do que a velocidade que os mineradores estão produzindo novas moedas. Essas empresas incluíam empresas de tesouraria de BTC negociadas publicamente e as empresas convencionais ou privadas que coletivamente compram cerca de 1.755 BTC por dia, isso uma média de 2025. Para vocês terem uma ideia, são minerados diariamente 450 novos Bitcoin e esse valor é reduzido a cada 4 anos no evento técnico que a gente chama de halving, que é quando a recompensa de mineração por bloco cai pela metade. Então, atualmente são minerados, são produzidos 450 novos Bitcoin e isso vai cair ainda mais ao longo do tempo. Sem sombra de dúvidas, empresas de tesouraria de criptomoeda, as empresas de tesouraria de Bitcoin, têm tido um papel fundamental na valorização e na pavimentação da valorização do Bitcoin e das principais criptos nos
próximos tempos. E a gente vê que as empresas não param de comprar. A MetaPlanet, por exemplo, que é a maior detentora corporativa de uma empresa sem ser americana e a maior detentora corporativa asiática, chegou à marca dos 20 mil Bitcoin. Eles estão enfrentando desafios para fazer uma nova captação de recursos, é verdade, só que eles estão conseguindo gerenciar a situação, estão captando novos recursos e comprando os novos Bitcoin. Chegaram à marca de 20 mil, estão apenas 4 mil BTC do quinto maior detentor corporativo, que é a Bullish, que é a dona do CoinDesk, por exemplo. Eles têm também uma exchange voltada para OTC, que tem 24 mil bitcoins de tesouraria. Quarto colocado, a Bitcoin Standard Treasury Company, com 30 mil. Depois a 21 Capital, com 43.514. Em segunda posição, tem a Mara Holdings, com 50.639. E o maior detentor corporativo, a maior baleia corporativa, é a Strategy, que começou justamente essa estratégia de começar a fazer tesouraria de Bitcoin há 5 anos atrás. E em 5 anos, muita coisa mudou. O Bitcoin ele se valorizou exponencialmente e a Strategy agora pode ser incluída no S&P 500. A Strategy, que antigamente era nomeada como MicroStrategy, sofreu um rebranding para fazer justamente essa estratégia Bitcoin, por isso que agora é Strategy, oficialmente atingiu todos os requisitos para ser inserida no índice S&P 500. É listada no mercado americano, uma capitalização de mercado acima de 8,2 bilhões, volume de negociação diário passando de 250 mil ações, enfim, positive earnings, ou seja, resultados positivos no último quarto e também nos últimos períodos dos últimos 12 meses. Então a Strategy agora atingiu todos os índices para ser listada no S&P 500. E a decisão pode vir já nessa sexta-feira. Então, nessa próxima sexta-feira, a gente já vai saber se a gente vai ter mais uma empresa de cripto listada no S&P 500. Vale ressaltar que atualmente a gente já tem a Coinbase, que é uma das maiores corretoras, uma das maiores exchanges do mundo, listadas no S&P 500, e agora a gente pode ter a Strategy. E ser listado no S&P 500 é muito benéfico para a ação em si, porque só de ser listada lá, diversos ETFs ao redor do mundo que replicam o índice da S&P 500 vão ter que comprar essa share, vão ter que comprar esse estoque, vão ter que comprar essa ação. Então isso pode ajudar muito a Strategy e esse tipo de ajuda para a Strategy pode significar novas aquisições. Inclusive, é esperado que a Strategy anuncie novas aquisições ao longo dessa semana. O dia de hoje é feriado nos Estados Unidos, que nem eu falei, é o dia do trabalho. Então, muito provavelmente, esse anúncio não deve acontecer nessa segunda-feira, mas talvez na terça, talvez na quarta. Michael Saylor postou no dia de ontem um gráfico de compra de Bitcoin no seu Twitter, e isso geralmente é um prenúncio de que vai ter uma divulgação de nova aquisição. Vamos acompanhar de perto, mas muito provavelmente o maior detentor corporativo de Bitcoin vai comprar ainda mais BTC. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, um comentário que a BlackRock fez sobre o Bitcoin e que é pura verdade. Se todo milionário nos Estados Unidos pedir para o seu assessor financeiro para comprar para ele um Bitcoin, não terá Bitcoin suficiente. Então, com essa frase, a gente encerra o episódio de hoje e a gente consegue ver o tamanho da escassez real da principal criptomoeda do mercado. Se todo milionário americano quiser comprar um Bitcoin, não tem mais um Bitcoin inteiro para todos eles. Por isso, inclusive, que muita gente fala que um número mágico para quem está entrando agora no mercado ter é a quantia de 0,1 Bitcoin, porque isso já seria suficiente para uma futura aposentadoria. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E chegou aquela parte chata do episódio, mas que eu sempre tenho que pedir para você. Passa a seguir o episódio, passa a seguir o podcast se você estiver escutando a gente pelo YouTube, dá o seu like, deixa o seu comentário. Tá escutando a gente pelo Spotify, Deezer ou outro aplicativo de streaming de música? Passa a seguir o podcast por aqui também, deixa sua avaliação de 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã, com o mercado americano aberto novamente. Então, a gente vai poder analisar melhor o que está acontecendo e até mesmo esses resultados da macroeconomia americana. Muito obrigado e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!